O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, boa tarde. Eu sou Andréia de Lima, daqui da cidade de Curitiba, do Paraná. Sou transformadora social na comunidade do Parolim. Sou conselheira da Ouvidoria Externa da Defensoria Pública do Estado do Paraná e também estou como coordenadora nacional de políticas pela Rede Nacional de Mulheres Negras. Sou uma mulher preta em movimento dentro de uma favela. Quero agradecer a todas que estão presentes hoje nesta aula. Será uma troca incrível. A nossa aula hoje é sobre mulheres gestoras culturais e sua importância dentro das suas comunidades. Então, vamos juntos fazer essa troca. Eu iniciei a minha vida dentro da cultura, junto com atividades que a minha mãe fazia, a minha mãe e outras mulheres aqui dentro da comunidade do Parolim. Elas sempre faziam festas, né, tradicionais, festa de Santos Reis, festas juninas, e eu desde criança sempre junto, e foi assim que eu dei início. Como criança a gente pouco entende do que é organizar eventos culturais, mas a gente sempre está à espera desses eventos culturais, principalmente dentro dos territórios periféricos. Primeiramente, quero também agradecer o Elas por Elas, pelo convite de estar aqui hoje com vocês nessa troca e dizer da importância dessa formação para nós mulheres que estamos ou iremos iniciar a nossa vida política, né? Porque a gente faz política dentro do nosso território o tempo todo. Mas vamos então, eu fiz aqui algumas análises, estudei um pouquinho mais, além da prática que eu tenho de quase 40 anos dentro da transformação social e cultural dentro da periferia, e venho fazer hoje essa troca com vocês. Primeiramente, eu quero dizer que o processo de resgate da identidade negra periférica e das suas ancestralidades é importantíssimo para nós dentro da periferia. Eu, quando idealizei a ONG Usinas de Ideias, junto com os moradores aqui na comunidade, foi pensando em o que a favela precisa, o que a periferia precisa, e nada melhor do que quem habita dentro desse território sabe de suas prioridades e suas necessidades. A gente tem várias ONGs que atuam aqui dentro, que traz alguns eventos, mas nunca direcionado para o público, né, alvo que somos nós, do que nós precisamos, do que a gente quer como cultura, do que a gente precisa entender e aceitar que nossa vida, além de todas as dificuldades, também precisamos do nosso momento de lazer. Então é isso, vamos juntos para a nossa aula. No nosso território, a nossa cultura, que vem do rap, do funk, do break, da dança, sempre foi lida como marginalizada. A sociedade sempre acha que a cultura periférica é uma cultura marginal. E não, nós usamos a música,
para falar do que a gente passa, do que a gente precisa, das faltas de políticas públicas. Nós usamos a dança para aliviar todas as nossas dores que são causadas, e a gente usa a poesia também para expressar todo o amor que a gente tem. Então, a cultura periférica ela é enriquecida, ela é gigantesca, e ela só é lida como importante quando alguém da sociedade, que tenha capital político, que tenha capital financeiro, possa usar a nossa cultura para enriquecer mais. E quando a gente pensa no território cultural, em grandes eventos culturais, aonde está a população preta e periférica? Ou ela está, enquanto mulher, na limpeza, fazendo cafezinho, arrumando, né, está ali organizando o espaço para que a atração cultural aconteça. Os nossos homens estão aonde? Na força braçal, estão trabalhando com a segurança, estão montando palco, ou estão desmontando, e não olha para a gente enquanto toda essa potência cultural que existe dentro das periferias. Aí a gente tem agora muitas pessoas periféricas, artistas, conseguindo, através das mídias sociais, expor o seu trabalho, e isso vira um boom, mas do jeito que ela acontece rapidamente, como não é absorvida por algumas pessoas da sociedade, essa fama também acaba rapidamente. A gente tem também, às vezes, aí alguns programas de TV que convidam as pessoas pretas periféricas, principalmente para realities, para mostrar o seu cotidiano, a sua realidade, e sempre aos cortes, aonde mostra que a população preta periférica é uma pessoa violenta, é uma pessoa agressiva, é uma pessoa barraqueira, e então sempre sobra esse recorte para a população. E a favela gosta muito de cultura. A favela tudo é cultura. Um batizado que a família faz é um grande evento. Uma festa de aniversário também é um grande evento. Um casamento é um grande evento, com uma proporção bem menor, mas tudo isso também é cultura, e a gente precisa entender que tudo isso é vindo de uma força, e a gente agradece a nossa ancestralidade, que veio de muita luta, de muita festa e de muitas honrarias. Então, a gente hoje trabalha a cultura dentro da periferia para mostrar toda essa força, essa potência hoje com resistência. E, e como eu trabalho, né, aqui na capital de Curitiba, na capital do Paraná, dentro desses eventos. E a gente produz eventos nas festas festivas para as nossas crianças, como Natal, Páscoa, Dia das Crianças, e alguns eventos pensando como a realidade, principalmente no mês da criança, a ONG Usina de Ideia, da qual idealizei, a gente criou uma festa para o Dia das Crianças, não só para as crianças, mas para toda a família. A gente tem em parceria a uma igreja aqui na comunidade que nos empresta o seu salão de festa, e a gente organiza da seguinte forma: a gente convida geralmente uma escola ou uma creche para atender, e nisso a gente convida também todos os familiares para participar dessa atividade. Aí a gente tem rodas de conversa com as mães, tem atrações culturais, temos atividades com as crianças, oficinas. A gente serve um almoço para essas crianças junto com a família, e a gente serve essas crianças na mesa, essa família, para que elas se sintam que elas fiquem unidas durante esse evento. E é um evento lindo, um evento onde a comunidade hoje também participa, onde a comunidade também constrói, porque eu, quando criança, eu lembro que no dia, principalmente Natal, alguns eventos, e principalmente almoços de domingo, que também é um evento para algumas famílias, a gente toda unida na mesa. Então, eu trouxe isso da minha memória afetiva com a minha família para proporcionar isso para a comunidade em si. E se eu for contar assim de quantos eventos a gente faz, em um ano a gente já produziu mais de 30 eventos culturais e sociais dentro da comunidade. A gente também, pensando no que a comunidade precisa, tem escolas municipais aqui na cidade que tem, no dia de sábado, ela atua com comunidade escola.
E a gente, da Usina de Ideias, nos colocamos à disposição, junto à diretora dessa escola, de levar algumas atrações para a escola para preencher a tarde de atividades. E a gente começou a, vamos fazer roda de conversa. Ah, mas isso dentro da comunidade, da favela, roda de conversa, as mulheres vão pensar, vou sair da minha casa, né, deixar o meu tempo de fazer alguma coisa, de cozinhar, ou mesmo para o meu descanso, eu poderia ficar em casa. Aí a gente trouxe temas que abordassem a importância dessas mulheres, o autocuidado, o acolhimento, saúde, saúde natural, a produção de cosméticos naturais, e a gente deu o nome de Conversas de Comadre. E no começo, até a periferia entender, as mulheres entender que era um momento cultural, um momento de distração, enquanto os filhos estavam em algumas atividades físicas dentro desse espaço, a gente estava num outro espaço reservado com essas mulheres fazendo essa troca. Aí a gente fazia yoga, convidava professoras de yoga, todas parceiras. Aí a gente tinha atividade de yoga, tinha atividade de danças afros, é, poesia, slam, e isso foi crescendo, crescendo até que surgiu o Slam Alferes Poeta, pelos jovens aqui da comunidade, onde as mães também agora incentivam seus filhos a participarem, para que possa desenvolver a cultura da poesia também, da arte, porque quando se fala, vamos desenvolver atividades dentro das comunidades, geralmente chega aqui o esporte. É futebol, é a capoeira, são lutas de defesa pessoal, e a gente fica pensando, e a cultura onde entra? Quando chega o lazer até essas famílias? Porque muitas vezes as pessoas da comunidade acham que não é merecedora de acessar a cultura, de ver um teatro, de ver uma apresentação, de ver uma dança. E foi pensando nisso que a gente potencializou e direcionou mais as atividades para que a cultura chegue até a favela. Nos últimos anos, a gente está em parceria com o Festival de Teatro de Curitiba, do qual a gente recebe uma grande quantidade de ingressos e repassa para a comunidade, para que a comunidade acesse. E daí também as dificuldades, como essas famílias ou essas pessoas que querem acessar o teatro chegam até lá. A gente faz caronas solidárias, ou a gente direciona para alguma atração que tenha próximo à comunidade, pensando sempre que também temos que descentralizar todos esses eventos culturais para que a favela também tenha acesso, que a periferia também tem. Então, é assim que a gente vem trabalhando. O festival acabou agora neste fim de semana. A gente conseguiu atender aí mais ou menos mais de 100 pessoas para estarem acessando esse festival, para que tenha cultura e do despertar. Nossa, eu não sabia como era um teatro, eu nunca tinha entrado num teatro. Ou nossa, um musical é muito legal. Eu achava que as pessoas só ficavam ali cantando, como se fosse um show. Aí eles iam as pessoas interagindo. O despertar, que eu, quando criança, pensava em ser atriz ou ator. E agora eu vejo que o quanto é importante, né? A gente também dá à pessoa a oportunidade de conhecer um pouco essa realidade de que é fácil acessar o teatro, não é. Mas também não é difícil que você realize seus sonhos, seja a idade da qual você esteja. E a gente, dentro desta realidade periférica, a gente está agora com algumas parcerias de realizar aulas de teatro dentro da comunidade, de trazer o teatro para cá, de trazer para dentro da periferia também danças, todos os estilos de dança, principalmente as danças periféricas, que é o break, que é o rap, que é o funk, que são as culturas próximas que a gente tem mais acesso. Então, a gente está aí estudando uma forma de como inserir tudo isso dentro da comunidade para que fique, para que a população realize e sinta-se mais próxima dos seus sonhos, alguns de crianças, alguns da vida adulta, alguns se direcionando, porque a gente escuta muito as pessoas falando
que sonha em ser atriz, aparecer na tela do cinema ou na tela da TV, mas que não consegue realizar porque as famílias e as pessoas dentro da comunidade têm 5, 6 demandas diárias, né? E elas precisam dar conta dessas demandas para sobreviver, para pagarem suas contas, e vai deixando o seu sonho da cultura mais distante. Então, a gente está procurando uma forma de aproximar esse sonho da realidade desta população. E pensando em como a gente faz algumas atividades culturais e como elas surgem, as demandas surgem. Nós trabalhamos a cultura conforme chegam as demandas dentro da comunidade. Olá, eu sou a Maria Luísa Amalu Mendes, eu sou artista contemporânea da dança, sou comunicadora social com habilitação em jornalismo e relações públicas. Eu tenho essa experiência no campo da dança, que ela é formada a partir da troca, a troca dos saberes, que é contra os artistas locais da cidade de Teresina, trocando também com outros artistas do Brasil. Essa formação em arte, ela te dá pela curiosidade, pela vontade de transformar o mundo e criar uma política de bem viver do qual caiba a minha existência, do qual caiba o lugar de onde eu vim, ter esse protagonismo de voz, de fala e de escuta. Essa arte que eu construo, ela não pode ser feita sozinha, assim como no mundo não dá para viver sozinho. Ela precisa ser feita com o outro, junto com o outro, para que a gente transforme. E dentro dessa caminhada, eu tive uma formação pela Escola Técnica de Dança Gomes Campos, na estado de Teresina, que, por sinal, é a única escola de formação técnica para atores e dançarinos e musicistas, não da música, porque tem outros locais que logo mais eu vou estar detalhando um pouquinho. Eu também tenho uma especialização em estudos contemporâneos da dança pela UFBA, tenho essa experiência de provocar a sociedade no modo de dançar performaticamente. E nessa trajetória eu tenho uma formação que perpassa pela a minha própria vida e a vida dos lugares que a gente vai habitando. E o tema da nossa aula hoje é falar um pouco da mulher, da cultura, falar desse lugar que transforma. E eu sempre me pergunto, e eu sempre trago essa pergunta como norteador. Qual é a importância da cultura da nossa vida? Já que a cultura é um lugar de sensibilidade e transformação do mundo. A gente viu que desde os anos 2000, a dança, o teatro, a música, ela vem se reinventando, porque falar é algo que não restringe somente a fala. Está no corpo, está na expressão, está na troca. E essa necessidade que nós temos de existir e coexistir junto é que faz a gente pensar que a arte ela precisa caminhar lado a lado as questões políticas, porque fazer arte, fazer cultura é um ato político, social e humanizado. Todo artista, ele carrega questões. E tem alguns autores que diz, por exemplo, como Eugênio Barba, ele carrega feridas. Na minha perspectiva, o artista ele carrega uma possibilidade de virada de chave. Ele lapida do mundo, ele busca o outro como referência. É uma relação constante de troca, escuta e troca. E quando a gente vai trazer que a dança ela é política, ela é contemporânea, ela colabora e corrobora com todas as pautas sociais. É impossível a gente pensar em uma obra de arte, seja ela na dança, no teatro, no circo, sem pensar politicamente qual é esse corpo do sujeito. O artista ele é um corpo neutro no sentido de aquilo que eu vou colocar, eu vou compartilhar. E a performatividade, por exemplo, ele cria estratégias de tocar em assuntos que precisam ser cada vez mais discutidos em sociedade, como a questão da negritude, como a questão do racismo, como a questão do empoderamento da mulher, de todas as fobias. É uma ferramenta de transgressão dentro da sociedade que foi se moldando com situações em que exclui e trata os iguais de uma forma diferente. Então, a gente tem a falsa ideia, no Brasil, por exemplo, da redemocratização. E aí a arte vem para dizer que ainda não foi, porque ainda tem corpos que buscam na arte a sobrevivência. Então, a dança
que é do campo que eu venho, ele é um lugar que toca a fala, ele toca a escuta. E quando a gente pensa a arte, a gente tem que pensar no início que ela é matriarcal. Antes dos homens ter esse espaço na dança, a mulher ela já faz uma dança desde quando ela está gerindo, ela tem um corpo que é transformado. Então, dentro dessa perspectiva, todo ato em movimento ele gera um deslocamento e uma sensação e uma reação. Então, quando a gente diz que a arte ela é matriarcal, é porque a mulher ela tem dentro de si essa transformação de gerar uma vida e quando ela gera, ela tem a sensibilidade de conectar experiências cotidianas e experiências sensoriais, que é esse lugar de comunicar com a barriga, comunicar com o outro, apresentar através dos sentidos o mundo. Então, quando a gente pensa em cultura popular, em dança, em teatro, em políticas, a gente está falando que a dança e toda a cultura ela perpassa por um pensamento de potenciais sendo coexistindo. Então, é um mundo de possibilidades de coexiste. E a arte ele tem esse papel fundamental de dizer que todo e qualquer sujeito tem espaço no mundo. E essa compreensão que a gente tem do sujeito como extensão de si mesmo, como um sujeito que pode coexistir, como fala Boaventura, a Epistemologias do Sul, que ele traz esse lugar da arte coexistindo a partir de outros saberes. E a arte ancestral, por exemplo, do nosso corpo negro, é a busca de unir o passado, o presente e o porvir. É as minhas referências ancestrais que fazem com que eu dance e me mova no mundo. Então, todo ato de deslocamento, ele gera um acontecimento transformador. E para falar de arte também, eu preciso começar a compreender que alguns corpos têm a necessidade de fazer agrupamentos. Aí eu vou ter o teatro, aí eu vou ter a dança, eu vou ter o circo, aí eu vou ter outro desdobramento, que é a inserção da tecnologia. E aí eu vou começar a ter vários elementos que compõem uma sensação de transformação, de lapidação do mundo. E quando a gente fala dessa transformação, a gente precisa chegar no momento presente, que é pensar a arte dentro do investimento político. No estado do Piauí, por exemplo, nós temos na capital 8 espaços que têm e fervilham uma arte. Nós temos o Museu do Piauí, a Escola de Música Persidônio Queiroz, o Memorial Esperança Garcia, o Teatro 4 de Setembro, Superintendente de Desenvolvimento do Artesanato do Piauí, a Escola de Dança Leni Argento, o Complexo Cultural, Clube do Diário e a Escola Técnica de Teatro Gomes Campos. Eu trouxe esses nomes porque cada um desses locais ela é uma emergência de investimento para formação e capacitação desses profissionais que lapidam o mundo, trazendo questões, e são locais que concentram uma formação técnica, que há um investimento. Então, é muito forte no momento político que estamos atual dizer que na nossa capital de Teresina temos 8 lugares que pensa, formula, questiona a dança, questiona teatro, questiona-se para que a gente possa pensar possibilidades de viver em conjunto, em comunhão. E quando a gente fala também que não é só os centros que têm arte, a gente está falando que as periferias é o maior celeiro e maior efervescência de arte. É porque está lá as questões. Se eu vivo num lugar que eu vivo as ausências, o meu corpo artístico quer questionar isso, quer refletir, quer entender. E quando eu tenho um espaço que eu possa pensar e formular, eu crio possibilidades de daquilo dali virar um projeto, daquilo dali afetar grupos e pessoas e daquilo dali virar lei, daquilo dali virar investimento e daquilo dali virar transformação. Porque Lepec diz, a gente só transforma quando a gente sente ou percebe o outro como uma extensão de si, como uma extensão de possibilidade de criação. Desde da última gestão, por exemplo, do Fábio Novo, nós tivemos uma interiorização no estado do Piauí da cultura. E isso mostra que nós temos uma confluência
de modos de saberes. Atualmente, nós temos 17 pontos de culturas espalhados no Piauí. Isso é muito potente, porque a arte, geralmente, ela está nos centros. Quando você vai para os municípios, os modos operantes de produzir conhecimento, de produzir arte, produzir o que a gente chama de processo criativo, eles se alteram, porque às vezes não há um espaço, uma sala para pensar dança, o solo da sala não é apropriado para você fazer um balé clássico, para você fazer um hip hop. Então, geralmente são as praças, são uma quadra de uma sala, de um colégio, ou é uma sala. E quando a gente diz a interiorização desses espaços, estou querendo dizer que nos municípios, aqueles corpos que percebem o mundo de uma maneira mais sensível, eles começam a produzir as artes dentro dos seus territórios, porque é importante a gente produzir arte no nosso território, porque a gente é afetado pelas nossas experiências. Eu, como uma mulher negra, que venho dessa experiência de nascer num local que é um referencial de quilombo do estado do Piauí e ter família que vive ali na terra do Amarante, vir para a cidade e a gente produz arte desde quando eu me entendo por gente, eu quero dizer que essa arte ela é potente, porque eu vou trocando, e quando eu encontro pares iguais, pessoas negras produzindo outros formatos de arte, a gente troca e cresce e se empodera. E é nesse lugar de fala que a gente vai encontrando a fala e a escuta de construção de formação social. Então, a cultura, ele é um lugar vasto. Eu posso dizer que a cultura, ele é um lugar de presentificação e identidade, porque a cultura ela se altera, mas a essência, que aí eu chamo de ancestralidade, ela vai se somando. Ela vai se somando, porque a cultura ela tem os elementos da presentificação, mas ela tem os momentos de transformação. Oi, gente, tudo bom? Prazer em estar aqui com vocês. Eu me chamo Sônia Terra, sou uma mulher negra, com muito orgulho, inclusive, de ser uma mulher negra. Sou de Teresina e sou uma educadora social que, ao longo da minha trajetória, tenho trabalhado na militância de mulheres, negros, direitos humanos e na cultura, evidentemente, né? Eu fui gestora, né, da cultura no período de 2003 a 2010, bem no momento histórico maravilhoso, eu acho que no momento mais efervescente que a cultura brasileira já viveu, que foi no período de Gilberto Gil, né? E aqui no Piauí, o Wellington Dias. Então, governo Lula, governo Wellington Dias, Gilberto Gil e aqui no Piauí, Sônia Terra. Então, eu venho dessa experiência dos movimentos, do movimento cultural, sou, como mulher negra, sou uma militante cultural dentro da cultura afro, sou uma das fundadoras do grupo Afrocultural Coisa de Negro, aqui no nosso estado, e, a partir daí, cada vez mais fui me envolvendo nas questões culturais, me envolvendo ao ponto de estar sempre nesse local também questionador. O porquê que essa cultura não conseguia nos visibilizar como nós gostaríamos, né? E aí, dizendo isso, eu vou adentrando já um pouco naquilo que vai nos trazendo aqui hoje, nesse momento de trocas. Eu não diria que é uma aula, mas eu prefiro dizer que nós estamos nesse momento fazendo essa troca, essas partilhas, falar sobre a cultura, sobre essa sua institucionalização, sobre os impactos na nossa vida enquanto mulheres, é algo que me fez esses dias pensar. E eu fiquei pensando, o que é que eu traria? Eu ia falar desses marcos culturais, de um país que viveu algumas idas e vindas na organização institucional da nossa cultura, porque, para além
não é, de termos toda uma estrutura, de termos um ministério ou secretaria nacional, como em alguns momentos nós tivemos, ou muito recente na nossa história, não tivemos nem mesmo o Ministério da Cultura. Isso me faz voltar para saber que a cultura ela sempre foi muito latente. E o protagonismo nosso, de mulheres, inclusive, sempre foi muito presente na cultura. Então, quando eu vou falar de cultura, eu preciso falar trazendo toda a importância da sua institucionalização, mas trazendo a importância, sobretudo, dessa nossa compreensão cada vez mais ampla dessa diversidade, não é? De compreender as dimensões econômica, a dimensão criativa, toda a dimensão social que a cultura nos traz. Para mim, como mulher negra, acho que estar à frente de uma militância cultural, de estar desenvolvendo ações de valorização da nossa cultura, me fez perceber toda uma dimensão do nosso viver. Porque quando eu penso na cultura, eu consigo pensar em toda a dimensão, inclusive de um país colonizador, né? E do processo que a gente precisa viver dessa contracolonização. Porque me incomodava sempre pensar cultura nessa questão de a cultura popular, a cultura erudita, uma cultura se sobrepondo à outra. Então, eu acho que a minha militância ela sempre se deu muito firme dentro desta perspectiva de combater, não é, esse pensamento. Culturas, não é? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender que são as culturas. Eu vivi uma experiência muito rica quando eu fui convidada em 2002 para assumir em 2003 a gestão da Fundação Cultural no estado do Piauí. Nós não tínhamos secretaria. E, ao assumir, eu pude entender toda uma complexidade e necessidade de uma política cultural. Porque aí o meu olhar se ampliou para além de uma manifestação que eu defendia, de um espaço físico limitado que eu pertencia, mas entender a cultura nessa, nessa imensidão e para entender que, é, assim como os organismos, inclusive internacionais, como a Unesco, nos dizem que minimamente 1% precisa ser dedicado à política cultural, o recurso, a riqueza de um país precisa ser investido. Eu pude compreender o quanto nós estamos ainda distante desta valorização. E eu vivi um momento de intensa efervescência das políticas culturais, um momento de construção para o Sistema Nacional de Cultura, para a construção de um Plano Nacional de Cultura que envolveu todo o país em toda a sua diversidade. E aí eu sempre me emociono quando eu penso nessa riqueza, né? A riqueza cultural desse continente chamado Brasil, porque o Brasil é isso, né? É uma diversidade de cores, de fazeres, de saberes culturais, cultura para além de pensar apenas a arte, este fazer artístico, mas tudo que nos envolve, que nos cerca e que a gente precisa olhar numa dimensão também, não de institucionalizar, mas onde, a partir de uma institucionalização, nós possamos valorizar, respeitar e entender, inclusive, a cultura como um fator de desenvolvimento. Nós sabemos que a questão cultural ela nos traz uma riqueza, uma potência enorme e que ainda os trabalhadores e trabalhadoras da cultura não conseguem, não é?
terem essa condição como deveria. Então, são muitas as questões que vão norteando a questão da cultura, e eu queria colocar assim, como que eu, mulher negra, me percebo dentro de toda esta conjuntura. Nós estamos vivendo um momento eh, em que nós temos uma mulher negra sendo ministra da Cultura. O novo MIC será o lugar da presença do setor artístico e cultural no Brasil. Foi isso que o presidente Lula me pediu, que o Ministério da Cultura seja para os artistas e que a nossa cultura seja uma potência econômica. É hora de darmos as mãos, reatarmos laços possíveis e superarmos as desavenças para realizarmos uma empreitada. É preciso ter coragem de construir o novo. É preciso para construir o país que queremos com toda a sua maravilhosa diversidade cultural. Ganhar e perder faz parte da democracia e a dignidade é sinal de cidadania. Tentaram nos matar mais uma vez, mas, como sabemos, o que não nos mata nos deixa mais fortes. Pós-período em que nós tivemos, né, a extinção do Ministério e que ele retoma com um desafio enorme da gente retomar um processo que vinha numa ampla, numa dimensão enorme de democratização, não é? de, de valorização, de respeito, sobretudo às diversidades, a teia da cultura, os pontos de cultura. Nossa Senhora, falar nisso me remete a lembranças muito fortes do quanto a gente pôde vivenciar de momentos em que o Brasil se entrelaçava nesses fazeres, nessa teia, construindo uma política cultural. E nós, mulheres, aí dentro, nós dando todos os passos para esse entrelaçamento se fortalecer cada vez mais, né? Então, o impacto que nós, como mulheres negras, possibilitamos a partir da nossa presença dentro desse fazer cultural, desse estado, da nossa presença constante, do nosso protagonismo, evidentemente que é de ampliar, de fortalecer cada vez mais a cultura aonde quer que estejamos. Eu vou para o Quilombo e sei que no Quilombo, por exemplo, toda uma resistência que vai desde do manusear as ervas, não é? A manter viva um samba onde todo o matriarcado está ali. Né? Eu tenho um exemplo muito forte no Piauí. Nós temos o samba de Cumbuca, que tem cento e tantos anos, e ele vem de todo um matriarcado. São as mulheres que mantiveram sempre essa resistência, foram as mulheres que sempre garantiram a existência do samba de Cumbuca, assim como cuidaram o tempo inteiro da saúde, da resistência daquela comunidade. Isso tudo é uma cultura, isso tudo é o saber cultural que se fortalece. A gente vai lá para pensar na organização de uma orquestra sanfônica, de uma orquestra sinfônica, não é? Que em modalidades diferentes são forças latentes da nossa existência, do nosso saber cultural a partir das artes. E eu poderia passar a tarde aqui citando exemplos, a noite, o dia, não é? Mas não, a gente sabe que esse círculo, esse entrelaçamento desses fazeres precisam estar organizados. E eu coloco que a organização ela vai se dando a partir do momento que a gente compreende a necessidade de estruturar essa política. Eu queria trazer assim que um momento desse recorte de pensar a cultura, que no período da ditadura militar, por exemplo, a gente tinha corpos que criavam nesse processo e que mesmo assim existia um amor. E esse amor que a gente entende na arte, ele não é um amor romântico,
mas ele é o amor de ver crescer, brotar, florescer. É quase como um ininterrupto. É um começo, meio, fim, meio, começo, meio, fim. Mas aí a gente vem da experiência dos corpos negros que a criação e a política, ela deve ser começo, meio, começo. E a gente tem aí, por exemplo, uma das nossas principais referências da contemporaneidade, o Nego Bispo, que traz isso muito bem. O início, meio e começo. E as políticas também devem ser início, meio e começo. Começo, meio, início, mês, começo. E o final, que seja o lugar de disposição para o início de uma outra coisa. Eu sempre digo que cíclico não é onde está as políticas e nem a dança e nem as nossas questões. A gente precisa ser cíclica, como as fitas de Amoebius, que sempre quase vai encostando uma ponta na outra, mas não encosta. Vai encostando uma ponta na outra e não encosta. Conectar. Tudo isso é perceber que nossos corpos têm questões e emergências diferentes. E às vezes a pessoa diz assim: ah, parece confuso pensar arte. Como é que eu vou pensar arte? De onde é que eu venho? Por que que esses espaços de formações não ampliam? E aí é que está. Nós estamos num momento de governo Lula que, graças a Deus, percebe a nossa cultura como lugar de espaço e de direito de acesso. Porque se eu tenho acesso as manifestações culturais autorreferenciadas nos sujeitos que produz, eu tenho um acesso de um pensamento crítico e transformatório, porque aí eu vou pensar a política, eu vou pensar o território, eu vou pensar como sair da marginalidade, porque eu digo assim, cara, se eu vivo num ambiente onde tem as ausências, como eu posso contribuir para continuar buscando as completudes? Que isso desde seja, pode ser para um corpo sujeito à completude, um saneamento básico, as políticas afirmativas. E por que que eu digo que pode ser? Porque a gente não tem fome só dessas políticas que os olhos veem, a gente tem fome e sede e carência das políticas também invisíveis, que é dessa afetação, de olhar para o outro, de entender que cada lei, por exemplo, como a lei Alderblanc, a lei do Paulo Gustavo, que a gente tem o CIEC, elas são possibilidades. Esses projetos são uma rede, uma teia de possibilidade de profissionais que vão sendo resgatados. Cada vez que você cria um projeto dentro de um processo criativo, você está envolvendo uma teia de percepções. Quando a gente monta dentro da dança, principalmente a contemporânea, um acontecimento que ele é compartilhado com o outro, porque eu acho isso muito sensível de um artista, ele compartilha uma experiência de percepção do mundo, onde possa gerar uma reflexão, você tem ali uma política pública. Então, assim, pensar mulher e cultura e política, na minha perspectiva, é pensar todos esses avanços que o governo Lula vem trazendo nos últimos tempos, é dar voz e vez, é aqui no estado do Piauí, a gente tem o Fábio Muleu foi um dos principais secretários para essa transformação e onde a gente pode olhar e contabilizar. Quando a gente chega num espaço de teatro, antes da gente ficar olhando o que vai ser como espetáculo, eu tenho que olhar para a minha cidade e dizer assim, o que os artistas da minha cidade vão questionar, que me faz pensar projetos e políticas públicas. Então, eu preciso ter uma educação, por exemplo, que a arte esteja desde o momento base. Eu preciso ver esse local como a dança, o teatro, a cultura, o circo, o esporte de forma integrada, porque não tem como fazer arte sem me afetar, não tem como fazer arte sem entender de matemática, sem entender de história, sem entender de geografia, sem entender de física, química, porque a arte ela não é dada uma estrutura. Eu tenho que ter um espaço de formação técnico, porque aí eu vou começar a sistematizar um conhecimento para o outro, já que a oralidade, a escrita é um lugar de perceber, como a leitura também. Eu acho a coisa mais sensível da vida é um livro. Você lê o que o outro sentiu. É um pedacinho registrado para que você também registre no seu tempo presente de contemporaneidade algo que você sentiu. Por isso que eu gosto da dança contemporânea, esse lugar de pensar de forma integrada, não só o meu corpo, mas como o meu corpo sujeito político. E esse político, nesse ano de eleição, precisa pensar assim,
como o meu corpo ele pode ser político na hora de votar, como eu posso fazer escolhas que tragam um resultado não só benéfico para mim, mas para um pensamento político, um pensamento de transformação. Não pensar num voto onde o que eu só coloque o voto para gerar uma pessoa ali aprovada, mas um voto que eu digo assim, essa pessoa vai me representar em todas as áreas. Eu preciso de uma pessoa que pense em meio ambiente e essa transversalidade de assuntos que corrobora. Eu preciso de uma pessoa que pense em mulheres, mas essa transversalidade de conteúdos. Eu preciso de uma pessoa que pense em educação, que seja integrada, que seja numa perspectiva de Paulo Freire, numa perspectiva de Boaventura, da coexistência, porque a gente precisa compreender que os territórios e os grupos são produtores de conhecimento e de transformação. Então, para mim, seria assim, construir a cultura popular é a gente nunca esquecer que a política, que o outro é a minha extensão de si, é uma negociação constante. Negociar com o outro é poder entender que você nunca vai ocupar o lugar do outro, mas andar sempre de lado. Então, a política também faz isso. Se eu ando lado a lado de alguém, e se eu entendo que meu ritmo, às vezes, é andar mais devagar, é acelerar, 2 passos para trás, 2 passos para frente, como a gente vai colocando 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 na dança, eu vou entendendo que para andar junto, os corpos negros precisam chegar na linguagem de políticas de acesso, os corpos indígenas também precisam caminhar no corpo de acesso, e coexistir é respeitar o outro. Então, respeitar o outro, às vezes, é abrir mão da nossa própria ignorância, que é a falta de acesso ao conhecimento. Então, a política ela tem esse papel fundamental, com as políticas públicas, com a escolha de mulheres e homens comprometidos com a transversalidade das questões, que não segmentem esse lugar, porque o lugar de fala não restringe só o ato de emitir palavras uma atrás da outra, mas o lugar de existir, não de sobreviver. Então, nós temos diversos autores, diversas referências atualmente em 2024 que podem ser eleitos a partir dessa nova perspectiva. Não há mais tempo da gente retroceder, não há mais tempo de dizer que não temos pessoas para nos representar. Nós temos. A gente precisa dar voz e vez. Chegou um momento, não tem como a gente ficar reproduzindo que a gente não fura essa bolha. Nós somos corpos viventes na contemporaneidade, no presente, com a missão de transgredir e mudar a realidade. A gente não tem mais condição de voltar a uma ditadura, a gente não tem mais condição de voltar a uma ditadura de pensamento, uma ditadura de corpo e um voto errado. Se nesse momento, para nos organizar, quanto lado a lado de sociedade é o voto, a gente precisa fazer uma escolha de pessoas que vai nos escutar, mas principalmente vai escutar as bases de onde a gente veio, porque a base é isso. Você está nessa conexão o tempo inteiro. Então, eu teria muitas coisas para dizer, eu fico o tempo todo pensando como pensar e coexistir de uma maneira diferente. A arte, ela não tem um lugar certo, ela está em todo lugar. Eu costumo dizer que eu sou comunicadora e artista, e as pessoas perguntam como é existir, fazer o jornalismo que ele é dado e a arte. Eu digo, eles não se separam. Agora, há momento de protagonismo do jornalismo, para quem eu vou comunicar, e eu costumo dizer que quando você entende o outro, a escrita do jornalismo é sensível, porque você percebe que ali é uma mulher, você percebe que ali é um homem, você dá ao outro o direito de refletir e criar uma produção de conhecimento. É esse lugar que a arte me traz. Fique ligada e não perca os próximos temas do TV Elas por Elas Formação, que é de segunda a sexta-feira, sempre às 4 da tarde, aqui na TV PT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.